Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje sobre valor uniforme líquido. Mas antes de falar sobre o valor uniforme líquido, nós vamos falar um pouquinho sobre um conceito que vocês aprenderam em matemática financeira. E a gente só vai dar uma recapitulada aqui, porque geralmente a gente pode encontrar casos amigáveis que a gente não vai precisar fazer a transformação de taxa, mas em alguns casos pode ter essa questão. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui, no exemplo, consideremos a seguinte situação. Conhecida a taxa de juros nominal de 36% ao ano, com período de capitalização mensal. Então, aí já tem a primeira questão, né? Você tem um período, a taxa anual e a capitalização mensal. Então, já não está coincidindo, além de ser nominal. E a gente quer a taxa efetiva, anual. Primeiro passo aqui é calcular a taxa nominal e seu período de capitalização correspondente. Aí a gente vai ter uma taxa, né, efetiva mensal. Aqui nesse caso tem a nominal, né, e vamos achar essa taxa efetiva mensal. Então você vai dividir 0,36 por 12. Aí sim a gente vai conseguir a taxa mensal com a capitalização mensal. Primeiro ponto. Aí, para achar a taxa anual, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Vai ser 1 mais IP, que seria a taxa do período maior, sobre T, elevado a T, na verdade, igual 1 mais IN sobre a taxa do período menor e elevado ao número de períodos, né, que está dentro desse período maior. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter 1 mais a taxa anual, né, que a gente quer encontrar, elevada a 1, que é um ano, 1 mais a taxa mensal, que a gente acabou de calcular, que é 0,03, elevado a 12. Por quê? Eu tenho 12 períodos dentro de um ano. Estou fazendo aqui a continha, né? Isso aqui elevado a 1 é a parte interna, e isso aqui elevado a 12 vai dar esse valor. Então, a gente vai ficar com a taxa anual, vai ser 1,4258 menos 1, que vai ser 42,58 de taxa. Então, 42,58% com a capitalização anual. Aí sim está ok, se a gente for trabalhar com períodos anos, né, em anos. Se a gente fosse trabalhar com períodos em meses, a gente poderia usar a taxa mensal. Mas, se a gente precisar um ano, a gente tem que fazer essa continha. Dito isso, nós vamos também só relembrar aqui algumas informações. Por exemplo, achando o valor uniforme, dado que eu tenho um valor futuro, né? Seria essa fórmula aqui. A gente pode fazer daquela forma que nós vimos no VPL, que nós fizemos no Excel, né? Na planilha eletrônica, no VPCalc. E aqui a gente também pode usar os fatores, né? Então, o dado F. Inclusive, tem uma tabela de fatores que a gente pode usar, eu vou mostrar isso hoje, para vocês terem acesso a essa forma também. Aqui seria o fator, né? Se a gente tem o F, então, se a gente achar 1, então 1 é igual a F, vezes o fator dado F, da taxa analisada e o período também. E aqui a fórmula no LibreCalc, né? Pagamento, NP, aliás, tem a taxa, NP, VP ou VF, que nós vamos preencher, e a gente não precisa preencher o quê? Aquela fórmula no LibreCalc. No Excel, aqui a diferença é que nesse lugar do NP, que é o número de períodos, é só colocar, se eu não me engano, acho que é pé, se eu não me engano. Mas mudou uma coisinha assim, bem simples. Lembrando que outro detalhe aqui. Outro detalhe aqui importante. Quando você usa essa fórmula no LibreCalc, ele entende se você tem um fluxo negativo, então você converte tomado, emprestado dinheiro, vamos dizer assim, né? Ter dado um aporte. E vai ter o retorno depois, uma visão de um banco, por exemplo. Você vai ter um fluxo positivo depois.
e vice-versa. Então, nessa análise de VUL e VPL, quando a gente usa a forma de pagamento, ou VP, ou VF, a gente tem que colocar, se a gente quer manter o sinal, a gente tem que usar o negativo na frente, porque ele considera essa inversão. Se formos usar a fórmula VPL, não precisa, mas no pagamento, VP e VF, ele considera isso. Se você tem um fluxo negativo no início, ele vai ter um fluxo positivo depois, e vice-versa. Mas quando a gente quer analisar aquele fluxo somente em valor presente, sem olhar essa análise do investidor, que tá, só quer trazer por valor presente, o valor futuro, enfim, ou o valor uniforme, a gente tem que colocar esse sinalzinho na frente, negativo, tá? Essa é a questão aqui. Aí a gente pode ter aqui esse tipo, né? A gente pode querer ter um valor futuro e querer achar esse valor uniforme, então subir dessa forma. Então, ter o valor futuro em N, e aqui eu acho o valor uniforme. Aqui também eu posso ter o valor, ter o valor presente, querer achar o valor uniforme, né? Tem aqui as formas também. Aqui na forma do library, no lugar de preencher o VF, você preenche o BP. Nesse aqui, nesse outro, né? Quando você tem o valor futuro, você preenche o VF. Aí aqui também você pode ter esse tipo aqui, né? Que é esse caso, que aí você tem o valor presente, que é já se falou uniforme, e o que é o conceito do valor uniforme líquido. Ele também é chamado valor anual de fluxo de caixa, ou simplesmente valor anual, é a soma algébrica dos valores uniformes de benefícios positivos, com valores uniformes e custos negativos. Então, seria essa ideia, né? Seria essa constante, né? Seria esses valores, esses pagamentos uniformes ao longo de um período, né? Então, seria esse conceito. Tanto pode ser positivo quanto negativo. Aqui seria o caso, né? Um valor, o L é positivo, maior do que zero. Então, seria esse tipo aqui. Aí aqui seria um exemplo de um valor uniforme negativo. Essas saídas de caixa, maior do que zero, eu tenho as saídas aqui, entradas, né, positivas. Aqui eu vou ter, no menor do que zero, eu vou ter saídas aqui negativas. E quando isso acontece, né, significa que eu estou trabalhando com custo. Então, a gente pode continuar chamando de VUL, também a interpretação é a mesma. Quanto maior o VUL, melhor. Só que quando às vezes você fala CUL, fica mais intuitiva a explicação. Então, se for o caso, vocês podem também chamar CUL igual menos VUL. O VUL precisa ser calculado para somente os ciclos de vida, portanto, é necessário usar o MMC dos ciclos de vida, como ocorre nas análises do VPL. Valor presente líquido e valor VFL, valor futuro líquido. Portanto, a determinação do fluxo VUL do período do ciclo de vida de uma alternativa determina o VUL de todos os seus ciclos de vida futuros. Então, essa aqui é uma vantagem do VUL. No VPL, a gente, quando tinha alternativas com ciclos diferentes, a gente fazia o quê? Um MMC para saber quanto a gente vai considerar. Porque você tem um com 6, outro com 9, então pode ter cada desbalancear essa comparação. Então, a gente fazia um MC para fazer essa replicação dos ciclos de vida de cada alternativa para ter um período igual das duas. Já aqui a gente não precisa fazer isso. Então, isso é uma vantagem, tá? Aí, então, aqui nesse caso, né? Mas a gente tem que ter essas hipóteses aqui consideradas. Os serviços oferecidos são necessários, no mínimo, ao MMC dos períodos de vida. A alternativa selecionada será repetida para os ciclos de vida subsequentes, de maneira exatamente similar ao que ocorre para o primeiro ciclo de vida. E todos os fluxos de caixa terão os mesmos valores estimados em ciclos de vida. Então, se houver muitas diferenças, né? Tipo, se eu fizer isso aqui, mas se eu continuar com essa alternativa, eu vou ter que dobrar o aporte. Então, aí nesse caso, aí você tem que considerar a forma mais adequada para o problema. Mas é, se mantendo as mesmas características, a gente pode usar apenas um ciclo de vida. Vamos ver o L. Aí tem aquele exemplo que a gente usou na aula
do VPL, né? O engenheiro de projetos que trabalha na Everon Care, foi designado para implementar um novo escritório na cidade, onde foi firmado um contrato de 6 anos para leitura e análise de níveis de ozônio. Duas hipóteses de arrendamento estão disponíveis, sendo cada uma delas tem um custo de aquisição, custo anual de arrendamento e as estimativas de retorno do depósito apresentadas a seguir. Na localização A, a gente tem esse custo de aquisição e a B, esse outro custo. A custo anual de arrendamento, menos 3.500, desculpa, gente, menos 3.500 e menos 3.100. Retorno do depósito 1.000 e 2.000, e aqui o período, né? 6 e 9. Então, lá quando a gente fez o VPL, a gente viu que a gente não poderia comparar diretamente as duas alternativas. Então, o que fizemos? O MMC e depois a gente fez essa comparação, que é a taxa de 15%, né? 15% ao ano. Aí a gente teve esse fluxo de caixa, né? A gente pegou o MMC, aí a primeira alternativa, como são 6 anos, se repetiu 3 vezes, né? Vamos ver os fluxos. A alternativa B, como são 9 anos, se repetiu 2 vezes, e aqui seria esse fluxo. Aqui seria o valor, né, do VPL para esse caso, né, que a gente já fez isso na aula do VPL. Então, aqui a gente teria essa solução. Para, se a gente fosse considerar só um ciclo, a gente teria esse caso aqui, né, da alternativa A, essa saída de 15.000, depois saída de 3.500 e o retorno no período 6 de 1.000. E aqui a alternativa B, 18.000, aí 3.500, né, e o período 2.000 que receberam. Então, aqui, nesse caso, a gente só desculpa que aqui não é para 18 anos, é só um ciclo de vida. Então, aqui seria essa alternativa. Aliás, desculpa, aqui seria os fluxos para um ciclo só. Aí, aqui eu fiz a comparação considerando os 18 e depois fiz só considerando o ciclo. Aí, vamos fazer aqui por parte. Por exemplo, no fluxo que eu tenho considerando 18, né? Eu posso pegar o valor do VPL aqui, que é 45.036, é um valor presente, né, gente? O valor VPL é valor presente. E posso fazer ele para forma de pagamentos. Lembra que é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer, ó. A gente tem esse valor presente, dado, né, que é o VPL nesse caso, e vai achar esse valor uniforme. Aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? VPL, né, da alternativa A, e vai usar o fator U dado P de 15% e 18 anos. Então, a gente vai ter esse valor do VPL, que é aquele valor que eu acabei de falar, vezes esse fator. Na tabela, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ter aqui a tabela, o período 18, a taxa 15. Aí o fator é U dado P, ó. Se a gente olhar aqui, ó, seria esse valor aqui. Só botar aqui, ó. Seria esse valor aqui. 0,16,319, ó, o dado P. A gente também poderia ir buscar, ó. Aqui, a gente botar 18 e 15, a gente poderia só buscar aqui, ó. Vai dar o mesmo valor aqui se a gente for encontrar ó, na linha 18. Mas essa tabelinha que eu passei para vocês, ela já destaca o valor que você está buscando. Então, seria isso daqui. Aí, a gente substitui aqui na fórmula. Substituir aqui na fórmula. Aqui, o fator, e vai ter esse valor aqui. E para a mesma coisa para a alternativa B. A gente já tem o VPL dela, com 18, ó, que é esse valor aqui, e vai fazer a mesma forma. Tem um valor presente e vou achar os pagamentos. Então, é só pegar o valor presente líquido e multiplicar pelo fator 1 dado P, 15% de 18, que é o mesmo de cima. E vou ter esse valor. Nesse caso, eu vou sempre escolher o maior VPL.
Então, nesse caso, eu vou ter VPL de B é maior do que o VPL de A. Então, B é a melhor alternativa. Lembrando que eu estou tratando com sinais negativos. Eu também poderia chamar esse VPL de CUL, porque ele é negativo. Então, nesse caso, a gente trabalharia o valor em módulo e pegaria o menor valor. Então, você tem um valor em módulo 6.553, arredondando, e o outro 7.349 em módulo, a melhor alternativa vai continuar sendo a alternativa B, se eu trabalhar com custo, né? Custo, que seria o CUL, tá? Então, essa é a ideia. Eu poderia também fazer a mesma análise considerando cada ciclo, né? Aí, considerando cada ciclo, nesse primeiro, eu vou ter assim, ó, gente. Só aqui. Ó, eu tenho 15.000 que já está no valor presente, então eu tenho que pegar esse valor presente e transformar em valores uniformes. Então, eu vou usar o fator P dado U, multiplicado para nesse 15 a uma taxa de 15 e o período de 6. O valor de 3.500 já está no valor uniforme, então eu não preciso fazer nada com ele, é só somar. E o valor de 1.000, ele está no valor futuro, então eu vou usar o valor futuro vezes o U dado F de 15% e 6, para um ciclo só de vida. Então, aqui usando, né, a forma, então eu vou ter 15.000, está no valor presente, então eu vou usar o dado P 15 e 6, de 15% e 6, e seria aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tabela, 15% já está aqui e 6. O dado P, tá aqui, ó, gente. O dado P é 26, 026, 424. Então, 026, 424. E o outro, mais 1.000, que está no valor futuro, vou usar o dado F, que vai ser 011, 424. E se a gente olhar aqui também, aqui a gente percebe que tem vários fatores, né? Então, aqui a gente usou o dado P e aqui o dado F. Ó, aqui o dado F. 011, 424. Então, a gente vem e coloca aqui. Então, a gente vai ter esse valor para o A. E se a gente percebe, vocês já perceberam, é o mesmo valor quando a gente trabalha com 18 períodos. Ó. É o mesmo valor. Já tem uma coisa interessante aqui. Aí, para o B, é a mesma ideia, né? O 18.000 está em valor presente, eu quero trabalhar em valor uniforme. Só vou mudar que agora eu vou usar a taxa, a mesma taxa, mas que 9 períodos. E aqui, o 1.000 é a mesma taxa, eu vou dar o fator U dado F, mas com 9 períodos. Então, aqui a gente vai colocar aqui. A gente poderia buscar aqui 9 nessa linha, né? Que se a gente tiver, por exemplo, um papel, né? Uma tabela impressa, aí é diferente. A gente vai buscar, né? O N aqui para a taxa que eu estou querendo. Geralmente, quando está impresso, eu vou ter várias taxas, né? Tabela para cada taxa. Aí aqui, 9, ó. 9 está aqui. 9 está aqui. Seriam esses dois, mas a gente poderia alterar aqui, ó. Que vai dar o mesmo valor que está aqui na tabelinha. Então, o dado P é 0,20,957 e o dado F é 0,5,957. Deixa eu ver, volta para cá. Aqui, né, os fatores que a gente encontrou na tabela, menos 3.100. Por que menos 3.100? Porque ele já está em valor uniforme, gente. Ele já está em valor uniforme, né? Aqui ele já está em valor uniforme, por isso que a gente mantém. Está em valor uniforme. Aqui para a alternativa A é 3.500, só que eu percebi que eu anotei aqui errado, aqui é 3.500. Vou bater com esse valor aqui. E aqui vai ser 3.100, tá, gente? Aí os valores são esses. Aí vai ter que dar. Então a gente percebe o quê?
que vai ter, utilizando o ciclo de vida com uma alternativa ou com duas, vai dar o mesmo valor, tá, gente? Vai dar o mesmo valor. Então, a gente não precisa usar a técnica MMC, a mesma análise, é a mesma análise. E a gente está transformando isso em ciclo de vida, né? Em anuidades, né? Em anuidades, na verdade. Aí aqui a gente vai fazer, vamos fazer aqui essa análise usando a planilha eletrônica. Primeiro, tem essa alternativa, aqui está tudo certinho, gente, os valores, desculpa, no slide não acabei colando errado, mas o resultado está certo, tá? Então, a primeira forma que a gente vai fazer vai ser usar o pagamento. Então, a forma aqui vai ser, deixa eu só ampliar um pouquinho, aqui a minha coluna, vai ficar melhor de ver. Aqui, então aqui, por exemplo, primeira forma eu vou usar a função pagamento. Lembrando, 15 mil está no valor presente. Eu quero transformar em pagamentos uniformes, não é isso? Então, vou no pagamento. A taxa é 15. No primeiro caso, eu tenho 6 períodos. E aqui é o valor presente. Eu clico no valor presente e fecho. Lembrando que eu vou colocar menos sempre na frente. Quando eu usar essa forma de pagamento, eu quero manter o sinal, né? Eu não estou fazendo essa análise de entrada, só quero manter o sinal que eu estou analisando, porque ele é negativo e tem que continuar sendo negativo. Então, aqui é o que fiz que a gente usa. O valor futuro, eu também vou usar o pagamento, só que eu vou preencher no valor futuro. A diferença é essa. Aí, eu vou ter a taxa e vou ter o número de período de 6. Aí, valor futuro. Então, o presente eu não preencho, eu preencho o futuro. Mas as anuidades, que já estão em anuidade, então a gente não precisa transformar, porque a técnica do VUL, a gente está pegando valores, presente, futuro, e transformando em unidades. Quem já está em unidade não precisa ter essa transformação. Então, aqui já tem o valor, né, do valor futuro, usando aqui nas fórmulas, que é exatamente o mesmo, né, que a gente fez aqui, tá, gente? Ó, com o ciclo de vida, que é a mesma coisa. Só que aqui eu só botei 3.100, mas é 3.500. Mas o cálculo eu fiz certinho. Então, aqui tá correto, assim, dessa forma. Aí, aqui tá. E outra forma de fazer, aqui o VOL, é você achar o valor presente líquido depois de achar o VOL. Aí só precisa usar o pagamento uma vez, mas aí você tem que ter o fluxo resultante. Então, você pode somar aqui todos os fluxos do mesmo em cada período, tá, gente? Só pode somar períodos iguais, você não pode somar períodos diferentes, porque o valor dele no tempo é diferente. Para que a gente tenha um resultante, aí vamos achar o VPL, eu vou pegar o valor presente, mais VPL, a taxa, aqui a minha taxa, e os fluxos. Eu achei o VPL, agora eu vou achar o pagamento uniforme, né, gente? Que é o que eu quero do valor presente, valor uniforme líquido. Aí eu tenho o número do período 6. Aí eu tenho valor presente, que eu vou preencher. Mesma coisa, né, gente? Não vai dar diferente, tem que dar a mesma coisa, tá? Aí para localização B, o fluxo aqui certinho, tá, gente? Vamos usar a primeira forma do pagamento. Negativo aqui, né? Aqui tá o negativo na frente da forma. A taxa é 15%. Taxa dos 15%. Deixa eu só fixar essa célula aqui, porque fixar essa, senão fica um botão. Aí aqui, igual, menos, PGPO,
Menos PGPL. Aí, botei número de períodos, 9. Aí eu vou primeiro, estou preenchendo aqui esse 18 mil, valor presente. Aí depois eu vou fazer com o valor futuro, a mesma coisa, menos PGPO. A taxa é a mesma, períodos também. Só que agora eu vou preencher o valor futuro desse 2.000 aqui. Acho que eu botei. E 3.500 já está em unidades, então é só somar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho assim para ele mais. A gente vai estar igual aos valores que a gente encontrou aqui. Tem que dar, gente. Pronto, aqui a mesma coisa. Aqui outra forma de fazer é achar o fluxo resultante, somando os valores de cada período separadamente, tá, gente? Não vamos somar períodos diferentes. De novo. Aí vamos achar o VPL, que isso aqui vocês já estão sabendo bastante, né? Aí eu pego o valor presente e somo com os outros fluxos. Eu tenho que preencher a taxa e os valores. Se é um pouquinho rápido, como vocês estão, como é um vídeo, né? Aí vocês dão uma pausazinha ou dão uma olhadinha no formato, na velocidade mais devagar, mas é isso, né? Eu estou um pouquinho mais rápido no VPL porque eu já fiz isso. Agora a gente vai usar a forma PGTO, negativo, negativo, aí a taxa, períodos, 9, e o valor presente. Então, mesmo valor, tá, gente? Ó, mesmo valor das duas análises. Então, é isso, tá? Então, vou só botar aqui só para a gente verificar, né? Só relembrando, né? Aqui, isso aqui é para um ciclo de vida, né? Um ciclo de vida, eu botei duas execuções, essas erratas aqui. E aqui, no ciclo de vida A, as saídas das unidades é 3.500 e na alternativa B é 3.100, tá? Eu vou ajustar no slide e passar para vocês da forma correta, mas aproveitando que a gente está aqui conversando, já ajusto aqui isso, tá bom? E a gente viu como é que faz no Excel. Então, nesse caso, a conclusão é que a gente pode, no POL, usar só um ciclo de vida. A análise vai ser igual, né? Aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, tem que dar. E significa isso, né? Que eu vou ter esse valor negativo, né, de pagamentos uniformes de 6.573,12, né, ao longo dos anos. Isso é a melhor alternativa a ser escolhida. Que é o maior VPL, ou porque já são negativos, né? Ou você vai escolher, se for custo, né? Vai ser o menor valor, CUL, se trabalhar. CUL menos VPL, então você vai pegar o menor valor. Só que aí tem que trabalhar em módulo, tá bom? Então era isso, pessoal. Ficamos por aqui.